Asa foi o terceiro rei de Judá, o reino do sul. Ele era filho de Abias e neto de Roboão. Seu reinado durou 41 anos e ele é lembrado por seu início maravilhoso, suas reformas espirituais, mas infelizmente por um final marcado por autossuficiência e desobediência. A história do rei Asa está registrada em 1 Reis, capítulo 15, do 9 ao 24, e 2 Crônicas, capítulo 14 ao 16. Leia a palavra do Senhor e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E para aqueles que desejam adquirir o livro do pastor Hamilton, entre em contato com os telefones aqui e comece a sua coleção, porque esse aqui é o volume 1. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, eis aqui embaixo, na descrição desse vídeo, todas as informações que você precisa. Tem até o meu Instagram também aqui embaixo na descrição. Agora vamos, irmãos, mergulhar nessa palavra. Primeira lição: se prepare até nos dias de paz. De acordo com 2 Crônicas 14:6, Asa aproveitou o tempo de paz, irmãos, e edificou cidades fortificadas. O rei Asa fez o que muitos de nós deixamos de fazer. Ele usou o tempo de paz para edificação e não acomodação, como muitos de nós fazemos. Quem é sábio, irmãos, se prepara antes da crise. Então, não seja negligente em tempos de tranquilidade, mas, independente do tempo, cresça e se prepare. Não desperdice o tempo da calmaria, mas faça dele um tempo de fortalecimento espiritual para sua alma. Segunda lição: é hora de você mostrar pro que veio. Asa, irmãos, já iniciou seu reinado fazendo, a diferença. Ele removeu os altares dos deuses falsos, ordenou ao povo que buscasse ao Senhor e guardou a lei do Senhor. Isso nos ensina que aqueles que querem fazer a diferença tomam logo uma atitude e fazem sem perda de tempo e sem alguém precisar mandar. Irmãos, um conselho de amigo: faça como o rei Asa, não hesite em fazer a diferença. Seja radical quando o assunto for luta contra o pecado e obediência a Deus. Terceira lição: confiança diante do impossível. Em 2 Crônicas 14:9, o exército inimigo etíope do rei Zerá representava um obstáculo impossível. Asa estava com menos recursos, mas clamou a Deus e, venceu. Essa batalha, irmãos, nos ensina que quando a nossa fraqueza humana é somada com a dependência de Deus, o resultado é, vitória sobrenatural. Todos nós temos, irmãos, uma batalha interna silenciosa entre a dependência de Deus e a autossuficiência humana. A gente fica ali, dependo de Deus ou tomo uma atitude? Mas devemos, irmãos, controlar a vontade de agir do nosso jeito e confiar no Senhor. Quarta lição: não espere em Deus passivamente. Irmãos, ainda em 2 Crônicas 14:9, vale a pena destacar que o rei Asa admitiu a fraqueza de seu exército comparado ao exército do inimigo. Só que Asa, irmãos, não ficou apenas esperando, por causa disso, passivamente, esperando o inimigo atacar. Ele marchou mesmo assim, com todas as limitações, contra o inimigo. Isso nos motiva, irmãos, a não esperar em Deus de braços cruzados, mas fazer a nossa parte, para partir para cima do mal
com oração, fé e consagração. Esperar em Deus é ter a nossa alma descansando, mas o nosso corpo trabalhando a todo vapor. Nossa alma descansa, mas o corpo vai para a oração. A nossa alma descansa, mas o corpo vai para a igreja. A nossa alma descansa, mas o corpo abre a Bíblia para ler. Quinta lição: comece pela sua casa. Em 2 Crônicas 15:16, o rei Asa chegou a depor, olha só, irmão, sua própria avó Maaca da posição de rainha-mãe. Sabe por quê? Porque ela fez um poste ídolo. Isso nos ensina, irmãos, que nós devemos ser radicais contra o pecado. Existem muitos líderes e pais que fracassam na fé ou na criação dos filhos porque protegem ídolos na família. É o líder que não repreende os membros, né, da igreja só porque são seus familiares. São os pais super protetores que idolatram seus filhos a ponto de deixá-los fazer o que eles querem. Só que o zelo pelos princípios de Deus, eles começam dentro de casa. Então, que a sua prioridade seja agradar a Deus e não os homens. Seja a voz profética dentro da sua casa, seja a voz profética dentro da igreja. Os valores de Deus começam pela sua casa. Sexta lição: quer paz? Então ande com Deus. Irmãos, em 2 Crônicas 14, do 6 ao 7, diz que o rei Asa desfrutou de um tempo de paz porque buscou o Senhor. Olha que resultado maravilhoso, irmãos. Quer ter paz? Quer ter a paz que excede todo entendimento? Busque ao Senhor. Essa paz é um fruto de obediência. Não tem como ter paz se a gente estiver em guerra contra os princípios de Deus. A paz do Senhor não significa ausência de guerra, mas paz até mesmo no meio da guerra. É a calmaria do lado de dentro até quando as tempestades da vida se levantam contra você. Busque essa paz. Sétima lição: repreensão aberta é melhor do que o amor encoberto. Em 2 Crônicas 16:7, diz que Deus enviou o profeta Hanani para confrontar o erro do rei Asa, porque Asa confiou numa aliança com o rei da Síria e usou os tesouros da casa de Deus para financiar essa aliança. Isso nos mostra, irmãos, que Deus repreende visando o quê? Uma transformação, uma mudança, um arrependimento. Se não houver mudança, o próximo passo de Deus já é a disciplina. Mas tudo porque Deus nos ama. E hoje não é diferente. Deus ainda fala conosco pela palavra, Ele ainda corrige. Então ouça a voz do Senhor e volte a trilhar os caminhos retos de antigamente. Quem ouve a repreensão e se humilha, encontra restauração. Mas quem rejeita, perde muito mais do que possa imaginar. Oitava lição: alianças erradas enfraquecem a sua fé. Irmãos, tome muito cuidado com alianças erradas. Antes de qualquer aliança, não se esqueça que a nossa aliança com Deus, ela é superior a tudo. Asa fez aliança com a pessoa errada. Se nós perdermos, irmãos, a aliança com Deus, tudo se quebra. E o rei Asa errou porque ele fez aliança com o rei da Síria. E aí, a aliança do rei Asa com o rei da Síria quebrou a aliança do rei Asa com Deus, a ponto dele buscar socorro no rei da Síria e não buscar socorro de Deus. Então, vigie muito. Você tem uma aliança para zelar. E quem tem uma aliança está comprometido com Deus antes de qualquer coisa. Nona lição: quem foca no homem acaba caindo. O rei Asa focou no rei da Síria e perdeu o foco principal. Isso nos ensina que focar nos homens nos fragiliza, nos limita, nos desvia do caminho da fé.
mas quem foca em Deus permanece firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quem põe a visão nos homens pode até ganhar a batalha, irmãos, mas acaba perdendo a guerra. Então, quer um conselho? Por mais bênção que essa pessoa seja, foque em Jesus. Por mais admirável que essa pessoa seja, foque em Jesus. Coloque os seus olhos nele, centralize a tua fé nele. O homem cai, mas Jesus permanece de pé para sempre e, além disso, ainda te fortalece para permanecer de pé também. 10ª lição: o sucesso do passado não te protege do fracasso no futuro. Irmãos, o bom começo não garante um bom final. O rei Asa começou muito bem, mas não terminou a sua vida com a mesma fidelidade do início. Depois de décadas de fidelidade, o rei Asa caiu em desobediência no final da vida. Quando ele foi ameaçado pelo inimigo, ele não buscou o Senhor. A friagem espiritual congelou tanto o coração do rei Asa que nem diante de uma enfermidade ele clamou a Deus. Isso nos ensina, irmãos, que a vida cristã é uma batalha diária e constante. Se não vigiarmos, o coração congela. Que Deus tenha misericórdia de nós para começarmos bem e ir rumando para os braços do Senhor, sem perder o foco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nesse dia, que esse dia seja um dia repleto de ligação entre você e o teu Pai que está no céu. E que a unção do Espírito Santo te fortaleça para você vencer esses desafios que você está pensando aí agora e muito mais do que isso. Que Deus esteja contigo nesse dia. Muito obrigado por tua companhia.